Hoje nossa aula de matemática, então, é a correção das tarefas. Essa correção ficou faltando na aula passada, devido à falta de tempo. Então, nós vamos corrigir hoje. Então, abram no livro de atividades, página 41, vamos corrigir a 12, 13 e 14. Então, começando pela número 12, nós temos aqui um quadrado de lado 10 centímetros. Então, o lado do quadrado é 10 centímetros. E ele está inscrito. Sempre que a gente vê a palavra inscrito, é porque está dentro de uma circunferência e pede para determinar o raio, sempre que falar raio é de circunferência, e o comprimento dessa circunferência, que nada mais é do que o seu perímetro. E a área, fundo da circunferência. Então, qual que é a fórmula de comprimento da circunferência? 2πr. E a fórmula da área da circunferência? πr ao quadrado. Então, a primeira solicitação já nos ajuda a calcular os demais. Então, qual a relação que nós temos de um quadrado que está inscrito numa circunferência? Nós temos relação do lado e da apótema com o seu raio, certo? Então, se vocês verem lá nas relações trigonométricas que a gente viu em umas aulas que se passaram, a gente tem que L4, 4 porque é um quadrado, 4 lados. Sempre que for um quadrilátero inscrito, vai ser um quadrado, tá? Porque ele tem que ser equilátero, ter todos os lados iguais, tem que ser um polígono regular. Então, L4 é igual a R vezes raiz de 2. Seria bem interessante vocês pegarem lá na apostila, a página que tem todas essas relações, e anotarem no caderno de vocês, tá? Para quando forem fazer essas questões de que tiver polígono inscrito, vocês já terem todas lá anotadas. Esse númerozinho aqui sempre se refere ao número de lados do nosso polígono, é do comprimento do lado, e A é de apótema. Apótema nada mais é do que do centro do nosso polígono até a extremidade da nossa circunferência. Então, essa seria a apótema do quadrado. Só para revisar para vocês, porque aqui nem falou de apótema, tá? Então, aqui ele deu o lado para a gente e nós precisamos descobrir o raio. Então, aqui, se a gente isolar o raio, nós vamos passar essa raiz de 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por raiz de 2 igual a R. Pessoal, aqui, na matemática, a gente não costuma deixar raiz quadrada embaixo. Aqui, ou a gente já resolve na calculadora e chega que R é igual a 7,05 centímetros, tá? Então, o cálculo do comprimento, só aplicar a fórmula. Então, a primeira determinação, 7,05. Ah, professora, eu estou sem calculadora, como é que eu vou representar essa resposta do raio? Então, o raio, já que a gente não pode ter raiz embaixo, a gente tem que racionalizar. Matemática básica, isso aqui, tá, pessoal? A gente multiplica pela raiz que está embaixo, uma fração dela repetida. Então, 10 vezes raiz de 2 fica 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. Aqui a gente consegue simplificar. 10 dividido por 2 fica 5 raiz de 2.
Então, ou a gente diz que o nosso raio é 7,05 centímetros, ou a gente diz que ele é 5 raiz de 2 centímetros. Ambas estão certas. Agora, para a gente calcular o comprimento. O comprimento vai ser 2π vezes o raio. Comprimento, 2 vezes 3,14 vezes 7,05. E se jogar na calculadora, esse comprimento vai dar aproximadamente 44,3 centímetros. A área, π vezes raio ao quadrado. A área, então, vai ser 3,14 vezes 7,05 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai ficar 157 centímetros quadrados, tá? Então, determinamos os 3 itens utilizando as relações entre quadrado e circunferência. Ficou claro, pessoal? Então, a próxima questão, então, vai ser a questão 13. Deixa eu apagar aqui, e daí vamos para a questão 13. Uma circunferência de 5 centímetros de raio. Então, já anotem aí que o raio da circunferência é 5 centímetros. Número 13. Está circunscrita a um hexágono. Ao contrário de inscrito, circunscrito é por fora. Então, nós temos uma circunferência, um hexágono dentro. É o que nós estamos acostumados a trabalhar. Né? O hexágono muito bonito. Mas só para vocês entenderem, tá? Então, a circunferência circunscreve o hexágono. Determine o perímetro desse hexágono, P6, por ter 6 lados, e a área desse hexágono. Pessoal, perímetro é o contorno. Quantos lados tem o nosso hexágono? 6. Então, o perímetro vai ser 6 vezes o lado do hexágono. E a área, vocês têm essa fórmula para um hexágono regular, que é 6 vezes o lado, vezes o raio, vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Vocês têm essas duas fórmulas aqui. Então, se a gente resolver aqui, a gente tem o raio. Qual a relação de L6, que é o que a gente precisa, com raio? Para um hexágono inscrito, nós temos lá nas nossas relações que L6 é igual ao raio da circunferência. Então, esse L6 vai ser igual a 5 centímetros. Então, o perímetro vai ser 6 vezes 5. O perímetro vai dar 30 centímetros. Certo? Determinamos o primeiro item. Agora, ele pediu também a área desse hexágono. Então, a área vai ser 6 vezes 5 vezes 5 vezes
raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Ó, aqui, como está tudo multiplicando, a gente já pode simplificar esse 2 aqui, sobra 3. Então, essa área vai ficar 5 vezes 5, 25, vezes 3, vai dar 75 raiz de 3 sobre 2. Aqui não tem mais como simplificar, nós podemos deixar assim, ou arredondar aqui para 2 casas e resolver, que vai dar aproximadamente 64,87 centímetros quadrados. Tá, pessoal? Então, de novo, usou a relação de lado do polígono com raio da circunferência que está circunscrita a esse polígono. Ou seja, esse polígono está inscrito na circunferência. Ele está dentro da circunferência. Tá? Agora, para fechar a tarefinha que era do livro de atividades, nós temos a número 14. Então, vamos para número 14. A número 14 diz assim: o apótema do quadrado inscrito numa circunferência. Então, de novo, aqui a gente está trabalhando com um quadrado dentro de uma circunferência. Então, número 14, o apótema de um quadrado, então a gente chama de A4, porque tem 4 lados, é 4 centímetros. Determine a área do círculo delimitado por essa circunferência. Então, qual que é a fórmula de área de circunferência? Pi vezes R ao quadrado. Então, para achar essa área, a gente precisa do raio. Se a gente tem a apótema de um quadrado inscrito nessa circunferência, qual relação que a gente usa? Da apótema com raio. Qual é essa relação? Então, vocês têm que a apótema do quadrado é igual a raio vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, aqui, através dessa relação, a gente consegue descobrir o raio. A apótema é 4. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. É igual a raio vezes raiz de 2. Aqui, 4 vezes 2 fica 8. Essa raiz de 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Aqui, mais uma vez, nós temos que racionalizar. Então, o raio vai ficar 8 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Para conseguir cancelar essa raiz aqui embaixo. 8 vezes raiz de 2 fica 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. Aqui a gente consegue simplificar. 4 raiz de 2 centímetros. Agora sim, a gente consegue determinar a área. Pi é ou pi ou 3,14. E o raio é 4 raiz de 2 ao quadrado. A área vai ser, aqui eu vou manter em função de π, tá? 4 ao quadrado, 16. Então, a gente tem que elevar tudo que está aqui dentro ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado fica 2. Então, essa área vai ficar 32π
em função de π, ou, se preferir, pode multiplicar por 3,14, tá? Aqui a gente fecha a correção do livro de atividades. Agora vamos para a apostila.